O que acontece de verdade com o nosso corpo e mente quando a gente pratica jiu-jitsu brasileiro? Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo numa montanha de dados científicos para separar, sabe, aquela lenda de academia da realidade biológica nua e crua. A gente vai olhar para essa arte marcial como se fosse um laboratório vivo de estresse extremo. Peraí, como assim? A lógica mais básica diz que, né, ser estrangulado direto ia causar dano cerebral, óbvio. Só que a ciência, ela descobriu o contrário. O cérebro dos atletas de elite não só sobrevive a isso, ele se aprimora. Ele desenvolve uma rede de vasos sanguíneos mais forte, mais eficiente. Bizarro, né? Mas calma, antes da gente chegar nessa história maluca de melhora cerebral, é crucial entender o preço que o corpo paga, o preço mecânico. Quais são as peças do nosso corpo que quebram primeiro quando a gente coloca esse nível de estresse nelas? Pensa assim, ó, as nossas articulações, tipo joelho, cotovelo, elas são como dobradiças de porta, sabe? Feitas para um movimento retinho, para frente e para trás, tipo correr. Perfeito. Só que o jiu-jitsu pega esse manual de instruções e rasga. Ele aplica umas forças de torção, umas forças rotacionais gigantescas que as nossas dobradiças simplesmente não foram projetadas para aguentar. E o resultado disso? Bom, é um catálogo de lesões que a gente vê direto na literatura médica, é quase um padrão. A gente está falando de rupturas horríveis do ligamento do joelho, por causa dessa torção toda, do desgaste crônico, que o pessoal chama de ombro de lutador, e tem até ruptura total do músculo do peito, que tipo literalmente rasga e se solta do osso. A brutalidade da pressão é uma coisa de louco. Pensa nisso. A força externa no peito pode ser tão, mas tão intensa que os alvéolos, que são os saquinhos de ar lá no pulmão, eles simplesmente estouram, igual estourar plástico bolha. E o resultado? Um pulmão que colapsa, um pneumopórax, sem quebrar uma costela sequer. É a pressão pura fazendo estrago. Ok, deu para entender que o corpo apanha, né? E muito. Mas vamos voltar para aquele paradoxo central. Como é que o cérebro, que é o alvo principal disso tudo, reage a essa ameaça constante de estrangulamento? Então, aqui tem um ponto-chave para a gente entender. O que acontece no jiu-jitsu não é asfixia, sabe? Não é fechar a traqueia para a pessoa parar de respirar. A técnica é outra, é a restrição vascular. É fechar diretamente as artérias carótidas, cortando o sangue que vai para o cérebro. Por isso que a pessoa apaga em segundos, não em minutos. A diferença é crucial. E olha, vamos ser bem diretos aqui. Os perigos são reais. A literatura médica de emergência está cheia de casos assustadores. Essa pressão toda pode sim rasgar a parede interna da artéria, o que os médicos chamam de dissecção da carótida. Isso pode criar coágulos e sim, em alguns casos já documentados, levar a um AVC. É bem assustador, mas é exatamente aqui que a história dá um nó. Porque apesar de todos esses riscos, os estudos com atletas de elite mostram algo inacreditável. Eles não só mantêm a mente sã, como o fluxo de sangue para o cérebro deles é estatisticamente superior ao de pessoas que não treinam. Como pode? Então, como é que isso é possível? A resposta está num negócio biológico fascinante chamado pré-condicionamento isquêmico. Pensa nele como um mecanismo de sobrevivência. O corpo é exposto a um estresse pequeno e repetido, no caso a falta de sangue, e ele aprende a se proteger, se preparando para quando a coisa ficar mais séria no futuro. É tipo um protocolo de atualização do corpo, saca? Funciona assim. Primeiro, a falta de sangue acontece várias e várias vezes no treino. O corpo entende isso como uma ameaça constante de falta de oxigênio. Aí o que ele faz? Ele liga uns fatores de crescimento que começam a construir novos vasos sanguíneos no cérebro. É a tal da angiogênese. E o resultado final disso tudo? O corpo constrói estradas mais largas para o sangue passar, para garantir que o cérebro nunca mais fique sem combustível, custe o que custar. Essa adaptação do corpo é simplesmente incrível, né? Mas agora a gente entra num conflito. De um lado, a ciência de ponta tentando otimizar cada detalhe. Do outro, tradições antigas do esporte que, sinceramente, são destrutíveis para o corpo. De um lado, a gente tem a ciência buscando ganhos mínimos, sabe, hackeando o corpo no nível celular. Por exemplo, tem gente usando extrato de pimenta, a capsaicina, para mexer nos canais de cálcio do músculo e demorar mais para cansar. Ou tomando suco de beterraba, que vira óxido nítrico e ajuda o sangue a chegar com mais oxigênio nos músculos do antebraço, para a pegada ficar firme por mais tempo. É o jogo dos detalhes. Só que aí, do outro lado, em total contraste com esses ganhos de formiguinha, a gente tem uma tradição que causa perdas gigantescas. O corte rápido de peso.
É aquele processo de desidratação extrema, de passar fome. Isso simplesmente dispara o cortisol, o hormônio do estresse. E o impacto na mente é brutal. Mudança de humor, confusão mental e o tempo de reação fica muito, mas muito mais lento. E a ironia aqui é gigante. O atleta tá lá controlando a química do corpo para ganhar 1% de vantagem e, ao mesmo tempo, ele tá levando os próprios rins ao limite da falência e detonando a saúde mental. Tudo isso para quê? Para lutar numa categoria uns quilinhos mais leve. É uma autossabotagem completa. Bom, essa tempestade de cortisol nos leva direto para a última parte da nossa análise, e talvez a mais surpreendente de todas: a psicologia. A pergunta é: como um ambiente que parece tão brutal pode, na verdade, curar? A grande questão é essa. Como pode um lugar cheio dos piores gatilhos de violência que a gente pode imaginar ser, na verdade, um ambiente que cura traumas psicológicos profundos, tipo estresse pós-traumático? A resposta parece estar num negócio chamado regulação somática. Que nome complicado, né? Mas a ideia é simples. É o processo de usar o corpo, a experiência física, para acalmar um sistema nervoso que está todo bagunçado. No jiu-jitsu, a luta é intensa, mas acontece num ambiente seguro, controlado. E isso permite que a pessoa sinta que tem o controle do próprio corpo de novo. E isso funciona em alguns níveis. Primeiro, ele te força a ter atenção total no presente. Não dá pra ficar pensando em trauma do passado quando tem alguém tentando te finalizar, né? Você tem que resolver o problema agora. Segundo, tem o botão de pânico, o famoso bater, os 3 tapinhas. Isso dá um controle absoluto, ensina pro seu sistema nervoso que a segurança tá a um palmo de distância. E por último, o laço que se cria ali. Aquela luta compartilhada reconstrói a confiança, ensina para o corpo que o contato com outra pessoa pode ser seguro de novo. E, para fechar, além dessa história de cura do trauma, a ciência descobriu uns segredinhos bem legais da luta. Uns vieses do nosso cérebro que acabam influenciando o resultado e os atletas nem percebem. Olha que doido isso. Atacar pelo lado esquerdo dá uma vantagem estatística. Por quê? Porque a maioria dos lutadores treina a defesa automática para ataques que vêm da direita. Quando o ataque vem pelo lado esquerdo, que é mais raro, o cérebro do oponente leva uma fraçãozinha de segundo a mais para processar. E num esporte de velocidade, essa falha mínima pode ser a diferença entre ganhar e perder. E tem essa aqui também, a pose da bochecha esquerda. Já reparou? Os cientistas repararam. Atletas que ganham quando vão tirar foto inconscientemente viram a bochecha esquerda para a câmera. A explicação é neurocientífica. O lado direito do nosso cérebro, que controla o lado esquerdo do rosto, é o que mais expressa emoção. É o nosso cérebro, sem a gente nem saber, montando a foto da vitória. No fim das contas, a grande lição que todos esses dados trazem é profunda. O corpo humano não é uma maquininha frágil que só quebra. Pelo contrário, é um sistema que está o tempo todo se hiperadaptando. E quando a gente leva ele no limite máximo, ele não só sobrevive, ele cria um novo nível de força, de resiliência. E tudo isso nos deixa com a última pergunta para pensar. Conforme a ciência vai mapeando cada detalhe, cada variável biológica para otimizar a luta, será que a alma do jiu-jitsu, uma arte que sempre viveu da intuição, do erro, da criatividade, será que essa alma não corre o risco de se perder no meio de tantos dados?